Vamos lá, tem aqui o Maicon mandou. Qual é o potencial máximo da mente humana? Seria possível alcançar habilidades mentais sobre-humanas, como telepatia, telecinese ou memória eidética? Cara, memória eidética tem algumas pessoas. Existem alguns relatos de caso. Eu conheço algumas pessoas que têm uma capacidade de memória visual, artistas incrível, fantástica, certo? Mas assim, eu acho que a gente tem que relativizar o termo. Entre essa questão de telecinese, telepatia, eu acho, pelo que eu conheço, assim, pouco provável, né? Eu acho muito difícil, assim, a natureza do sistema nervoso central não foi desenhada para isso. Tem uma questão importante aqui, como eu falei para vocês, né? Eu sou um cara que, de certa forma, vejo palavras como mente, como consciência, como referências a algumas coisas, né? Então, mente para mim é uma referência a um conjunto de experiências privadas, internas, né? Não é uma coisa em si, né? Então, como ela é muito mais uma referência, a gente deveria perguntar assim: será que existe uma maneira da gente reconfigurar ou reorganizar esses circuitos internos para que eles consigam de alguma forma exercer uma atividade física sobre os objetos sem que tenha uma ligação direta, ou ainda de alguma maneira acessar a experiência de outras pessoas? Eu acho que isso, até o momento, pelas informações que a gente tem e pelos dados e pela forma como o sistema nervoso está estruturado, eu acho isso completamente incompatível. E aquela história que a gente usa só 10% da capacidade do cérebro? Mentira, É bobagem? é uma bobagem absurda aquilo. Cara, eu já disse isso, mas vou repetir. Cérebro, 2% do peso corporal. Gasta 15% do nosso oxigênio, 20% do nosso metabolismo, 20% do ATP que a gente produz vai para o cérebro. Ele é altamente caro. Você acha que a natureza vai criar uma coisa tão cara para usar tão pouco? Uhum. Não faz nenhum sentido, né? De uma certa forma, a gente usa o nosso cérebro no potencial máximo dele. Aliás, o cérebro não descansa. O cérebro não para. O cérebro está sempre funcionando. Mesmo quando você está parado, sem fazer nada, olhando para o horizonte, seu cérebro está com um alto nível de consumo de oxigênio e metabólitos, certo? Quando você vai fazer alguma coisa, ele aumenta 5% daquele consumo. É muito pouco, certo? Ou seja, não estou fazendo nada, olhando para as paredes, estou consumindo, sei lá, X. Quando eu começo a fazer alguma coisa, eu vou consumir X mais 5%. Mais 5% de X. Então, de certa maneira, a gente está usando o tempo todo o potencial do nosso cérebro, certo? Essa é uma ideia muito, muito antiga e que efetivamente não se sustenta diante dos dados que a gente tem hoje ou de qualquer tipo de raciocínio lógico que a gente faça com base nesses dados.